né? A pergunta e a resposta que temos para hoje. O que é a fé salvadora doada por Deus? O que é a fé doada por Deus? O que é isso? Tá bom? Diz assim: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Adão e Eva foram criados. Isso quer dizer que foram criados tão perfeitos quanto Jesus, homem. Essa condição permitia que fossem o que quisessem, sob a permissão divina e toda a autoridade que tinham sobre si e sobre toda a criação. Sendo assim, buscavam Deus, entendiam Deus e eram totalmente justos, o que mudou depois da queda de Adão. Por causa do pecado original, o de Adão, o ser humano deixou aquela condição de perfeição, e isto fez com que descesse ao nível mais baixo das suas capacidades e ficasse bem próximo dos animais irracionais. Por isso, Paulo diz que ninguém é justo, ninguém tem capacidade em si mesmo para ser obediente a Deus. 3. Assim sendo, as pessoas chegaram ao que Paulo disse, incapazes por si só de serem agradáveis a si mesmos, aos outros e, por causa disto, a Deus também. O ser humano ficou sob o domínio do pecado original. É nesse sentido que a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Todos estão nesta condição de incapacidade. Assim sendo, ou seja, assim, sabendo Deus que isto iria acontecer e amando o ser humano antes da fundação do mundo, planejou a melhor forma de ajudar as pessoas que quisessem. Ele planejou o que a Bíblia chama de graça, uma série de ações dele para amar, respeitar, alcançar, abençoar, atrair todas as pessoas e salvar o maior número possível dessas pessoas. Essa graça opera constantemente em todo ser humano, antes, durante e depois da conversão de cada pessoa. Confio que ela atua antes do nascimento até, né? E até o último fôlego de uma pessoa em 3 funções do Espírito Santo: convencer todas as pessoas de sua situação contra Deus, converter os convencidos que queiram mudança nisto e santificar todos os convertidos a parecerem com Jesus. Então, todas as ações da graça se resumem a essas 3 ações do Espírito Santo. Entre as ajudas oferecidas e aplicadas na conversão está a doação de algo que a Bíblia chama de fé. É a fé salvadora. Essa fé, segundo o livro de Hebreus, atua desde os tempos de Adão e é a responsável também pelo preparo de uma pessoa para a vida eterna. Fé em Cristo na cruz ou na morte vicária dele, isso é que é a fé que Deus dá? Não e sim. Não e sim conjuntamente. Desde Adão, ninguém sabia sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o perdão de Cristo, embora tudo isto tenha a ver com a salvação de toda pessoa. Ninguém, naqueles tempos, e muita gente em nossos tempos,
tiveram ou têm conhecimento sobre isto, e nem precisam. A fé não quer dizer capacidade de desafiar Deus, de obrigar Deus a aceitar e abençoar vontades pessoais de uma pessoa. Fé quer dizer descanso e confiança. Não é algo intelectual. Não é um sentimento de certeza ou ousadia para ser ou fazer algo desafiador. Fé é uma sensação de segurança, conforto, mesmo diante das tempestades. Tá bom? Isso é fé, descansar. 9. A fé, que é dom de Deus, é uma confiança, um descanso espiritual que uma pessoa passa a ter quando o Espírito mora e guia a vida de alguém. Pode ser explicável, mas na maioria das vezes, quem vive isso não consegue entender bem ou explicar bem, o que não faz nenhuma diferença. É como não saber como funciona um relógio, mas sabe que pode contar com ele a qualquer momento que precisar, não é? E isso tranquiliza. Eu não entendo como o relógio funciona. Eu não entendo como o computador, como a internet funciona. Mas eu sei que ao fazer a ligação aqui nos pontos corretos, ela vai funcionar. E isso me tranquiliza. Eu não preciso entender como é que ela funciona. O importante é que ela funciona e eu creio, eu descanso nisso. Quando Jesus disse que a salvação depende do novo nascimento e da fé, ele estava afirmando sobre arrependimento operado pelo Espírito em quem deseja, permite. E a fé doada por este mesmo Espírito quando está operando a conversão em uma pessoa que se submeteu ao convencimento do pecado. Essa fé não é intelectual. Essa fé não é sentimental. Essa fé é dada por Deus. Ela é divina. É uma doação de Deus. Entendeu? Então é essa fé que salvou muita gente no Antigo Testamento e salvou e tem salvo muita gente depois, no Novo Testamento e depois do Novo Testamento. Muita gente salva dentro e fora do judaísmo, muita gente salva dentro e fora do cristianismo. Tá bom? Deus dá essa fé a todo salvo. Muito bem.